Então eu vou iniciar essa palestra falando de restrição hídrica. Na verdade, o Sérgio, naquela primeira palestra, ele já falou, né, dos prejuízos que a restrição hídrica vem trazendo para a cafeicultura. Ele também colocou a questão da temperatura, né, porque as duas coisas andam juntas. Se nós temos mais temperatura, né, nós vamos ter mais evapotranspiração, né? E se chove menos, o problema vai ser agravado naturalmente. Bom, a questão é essa, né? Como o preparo do solo profundo pode mitigar este problema? Então eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Provavelmente vocês já viram essa situação, né? Uma planta de café totalmente depauperada, né? E a pergunta é: será que vocês tiveram a curiosidade de olhar para a metade da planta que fica escondida, né? Que é o sol, né? Que são as raízes? Então está aqui uma situação de um sistema reticular bem raso. Isso aqui está em torno de 50 centímetros. E nós, muitas das vezes, nós nos esquecemos que o solo é um grande reservatório de água, né? Esse solo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou discutir bastante sobre ele. É um solo que tem um perfil aí com 3 metros, às vezes até mais, né? E a pergunta que fica é: por que nós não estamos conseguindo fazer esse sistema reticular descer, né? Então a resposta está aqui, né? Falta condições adequadas para um maior aprofundamento das raízes e um melhor aproveitamento dessa água do solo. E aqui eu coloco duas questões. Normalmente nós temos um problema de origem física, mas na maioria das vezes nós temos um problema relacionado com a parte química. Aqui eu estou falando para vocês de um solo muito velho, totalmente lixiviado, praticamente não tem nenhum nutriente, não é? E normalmente o que é que nós fazemos? Fazemos uma correção só na superfície do solo, né? Então aqui é que nós amarramos, né, o assunto que nós queremos trazer para vocês. Então aqui, né, o que é que nós podemos fazer? Bom, tudo começa com você conhecendo a parte físico-hídrica desse solo. Eu coloquei aqui para vocês uma série de curvas de retenção de água que elas mostram a capacidade de retenção e armazenamento de água no solo. Aqui eu coloquei uma curva de um solo arenoso e aqui de um solo argiloso, e até nos cursos básicos, né, até criança já vem aprendendo que o solo argiloso retém mais água que o solo arenoso, né? Isso aí é de conhecimento de todos, né? Mas o que eu coloco para vocês é que aqui no sul de Minas, como em todo o Brasil, nós temos uma quantidade de solo velho que pode ser muito argiloso, e o comportamento dele está mais próximo de um solo arenoso do que de um solo argiloso. E aqueles problemas que nós estamos enfrentando de plantas depauperadas, não é? O Sérgio comentou também de fruto mal formado, que está muito relacionado aí com veranicos, né? São muito comuns em janeiro e fevereiro. Nós estamos aí num ano agrícola nós podemos até dizer, né,
muita chuva, comparado aí com anos anteriores, mas em fevereiro nós tivemos aqui na região mais ou menos 20 dias, né, de veranico. Então como é que nós vamos enfrentar, salientando que a maior parte aí dos nossos solos estão representadas aqui. Então a ênfase que eu vou dar para vocês é em cima deste solo. Bom, aqui a gente tem que entrar no conhecimento básico. Eu estou vendo aqui, né, muitos consultores agrônomos, né, que naturalmente passaram lá pelo banco da universidade, mas é um assunto um tantinho pesado, né? Mas eu vou colocar aqui numa linguagem mais simples possível, para que dê uma nivelada, né, em todo mundo. Bom, vocês estão vendo aqui a extremidade dessa curva. Isso aqui está relacionado com uma condição de um solo submetido a uma energia. A água, né, está com uma energia muito grande. Então nós colocamos aqui um valor extremo de 1.500 kPa. Estou colocando uma umidade aqui só para ilustrar, não é? E com esse valor de tensão, com esse valor de energia, para esse solo que eu estou exemplificando aqui, eu coloquei uma condição extrema, né? Nós temos uma quantidade de água de 0,2 metro cúbico de água por metro cúbico de solo. Traduzindo isso aqui, então nós teríamos no solo, ainda em cada 1.000 litros de solo, né, em cada 1 metro cúbico, nós teríamos 200 litros de água retida e que a planta não tem acesso. Essa é uma condição extrema. Então nós consideramos essa água aqui não disponível para as plantas. Essa curva, ela é montada num laboratório, né? Vocês mesmos têm condições de fazer isso aqui. É mandar a amostra de solo para o laboratório, vocês conseguem chegar nisso. Então, numa tensão para esse exemplo de solo que eu estou colocando, com uma tensão de 6 kPa, nós temos o que nós chamamos de capacidade de campo do solo. Tá? É o limite superior de água que a planta tem acesso. Então, se você pega esse valor, esse limite superior, menos o limite inferior, nós temos a chamada água disponível para as plantas. Então você pega 0,3 menos 0,2, nós temos 0,1 metro cúbico de água por metro cúbico de solo. É apenas 100 litros de água no metro cúbico de solo. Então essa é a questão, né, que nós temos que guardar, porque isso é aqui que está a importância. Tá? Você faz favor. Aqui, para voltar nessa setinha. Bom, eu vou voltar aqui mesmo. Volta aqui. Eu vou voltar naquela imagem para vocês. Tá. Voltando naquela imagem para vocês. Vamos imaginar que essa lavoura foi implantada, é um plantio adensado, tá? Então nós temos aqui um espaçamento de 1 metro entre plantas, não é? E vamos pensar num suco com 1 metro de largura. Vamos imaginar que as raízes estão explorando aqui 1 metro quadrado, tá? E em profundidade nós temos o quê? Aquilo que eu falei com vocês, meio metro de profundidade. Então nós temos aqui 0,5 metro cúbico de solo. Ué, se esse solo tem apenas 0,10 metro cúbico de água disponível por cada metro cúbico de solo,
Então aqui nós estamos falando de apenas 50 litros de água disponível para essas plantas. E vocês vão te convir, né, que é muito pouca água. Então, numa época aí de muita temperatura, né, e faltando chuva, naturalmente, essa água se perde com muita facilidade. E é isso aí que explica, né, uma condição de depauperamento dessas plantas. Bom, nós ainda temos, né, uma condição, nós podemos pensar numa época aí de mais chuva, que aquele solo chega até na saturação, né? Então seria esse valor aqui de 0,6 metro líquido de água por metro cúbico de solo. Essa é a condição. Essa é a condição de saturação. E essa água, entre esse valor e esse valor, nós chamamos de água de drenagem. Água de drenagem é importante. É aquela água que vai abastecer o lençol freático, né? É aquela água responsável pelas nascentes. Então tem uma importância muito grande. A questão aqui é que é muita água, né, comparada àquela água disponível para as plantas. Isso é típico desses latossolos mais argilosos da região de Cerrado. É típico, né? São solos extremamente porosos. Eles se comportam como uma esponja. Bom, e um detalhe, né? Esses latossolos recobrem cerca de 66% da área cafeeira de Minas Gerais. Então vocês veem que tem uma importância muito grande. Esse exemplo que eu coloquei é o extremo, tá? É para aquela condição mais de campo, de cerrado. Bom, isso nós passamos a nos preocupar a partir de 2008, né, que vimos a necessidade de colocar aí a física dos solos a serviço, né, e montamos um experimento numa condição extrema. Nós fomos para a região aqui de São Roque de Minas. Vocês veem um latossolo com 85% de argila e com aquele comportamento que eu mostrei para vocês. Montamos um experimento relativamente grande, 0,3 hectares, né? E com vários tratamentos. Eu não vou detalhar aqui porque não vem ao caso, né? Mas para preparar o sul profundo, nós lançamos mão de um equipamento, que deve ser conhecido aí de muita gente, né? Muito produtor chama de cavadeira, outros chamam de batedor de govas, né? Mas para quem não conhece, esse equipamento, ele tem um sulcador, rasgar o solo, né? E vem com essa ferramenta atrás, que faz o papel de misturar o solo com corretivos e com fertilizantes. Então ele já vem com essa caixa, né, justamente para isso. E aqui é um assunto que é a próxima palestra, né, que é o Tiago. O Tiago vai falar para vocês de construção da fertilidade do solo. Eu não vou detalhar isso aí, mas então nós já estamos partindo desse pressuposto, né, de um solo corrigido até 60 centímetros de profundidade e todas as condições para o desenvolvimento daquelas raízes, né? É isso que vai interessar aqui. Uma visão, né, do que nós encontramos aqui, naturalmente são imagens, isso aqui não é uma informação científica, não é? Mas para vocês já terem uma noção do que nós encontramos. No primeiro ano, nós encontramos um volume maior de raízes, um pouco abaixo até de 60 centímetros, maior volume
um pouquinho abaixo de 60 centímetros. Mas encontramos raízes até 1 metro de profundidade. Então, teve efeito, né? Aquele preparo profundo, com aquela correção, com aquela fertilização, teve efeito. 2 anos depois, nós abrimos outra trincheira. Olha o que nós encontramos, um volume muito maior de raiz. Com 5 anos após, nós encontramos isso aqui. Raiz até 2 metros de profundidade, com um volume muito grande, não é? E aqui o detalhe, né? Fazendo uma citação aqui do professor Rena, professor Paulo Montijo, que está acompanhando a gente ali, não é? Eles afirmam que com esta idade as plantas já completaram, né? Já estão consideradas adultas, né? Podemos assim dizer. Para completar essas informações, e agora colocando linguagem científica, né? Nós colocamos, após 2 anos da implantação, nós colocamos uma sonda de umidade. Essa sonda, ela coleta informações de umidade em várias profundidades, vocês estão percebendo aqui, né? Até 1 metro. E isso aqui foi base para uma dissertação de mestrado de um aluno. E nós conseguimos esta imagem. Então eu vou traduzir isso aqui para vocês, mas primeiro eu vou explicar, né? Como é que nós conseguimos isso. Então aqui no eixo de Y, nós temos a profundidade do solo, aqui até 100 centímetros, não é? E no eixo de X estão os dias de coleta de informações. O que tem de diferente aqui é que nós trabalhamos com o dia juliano. O dia juliano, nós não trabalhamos 1º de janeiro, 2 de fevereiro, nós trabalhamos com números, não é? Então o primeiro dia do ano é o dia 1, o último dia do ano é o dia 365, e aí facilita, né? Então nós começamos as leituras no dia 7 de março, no dia 66, e terminamos a leitura no dia 337, que é 2 de dezembro. Então vamos para as informações. Acho que está muito fácil de entender, porque nós colocamos aqui em cores, né? O que é água drenável, o que é água disponível para as plantas e o que é água não disponível para as plantas. Curiosidade: de março até meados de abril, nós encontramos água drenável, o azul, né? Mais ou menos ali os 100 centímetros, um pouquinho próximo disso, né? Acima desse, mais ou menos aqui 90 centímetros, foi encontrado aquela água disponível para as plantas. Se nós voltarmos naquela imagem, eu vou voltar, né, só para esclarecer. Naturalmente que isso aqui foi feito no 2º ano, isso aqui é o 1º ano, mas já no 1º ano vocês percebem raízes até 100 centímetros de profundidade, né? Então esse é um ponto importante para a gente guardar. Então está aqui, tinha água disponível no solo abaixo ali de 75 centímetros de profundidade. Para cima, vejam, esse vermelhão, né? Isso aqui é água não disponível para as plantas. Imagina um cafeeiro implantado num suco mais raso, né? Com fertilização, com correção só na superfície, o que teria acontecido? Então esse cafeeiro teria entrado naquele estado de depolveramento. E aqui um detalhe: isso aqui foi feito em 2010. Nós temos uma memória muito curta, né? E talvez vocês não vão recordar. Mas 2010 foi um ano muito seco. Foi extremamente seco. Vai explicar. Olhem para isso. Água não disponível ao longo de todo o ano.
E já a partir ali de março. Em março desse ano nós já tínhamos entrado numa seca, um período de seca, né? Então eu acho que fica claro aí para vocês, né, o efeito desse preparo profundo, o efeito dessa correção, né, uma calagem aí profunda, né, e naturalmente o efeito da fertilização. E lembrando, né, tem que ser uma fertilização balanceada, né? O Tiago vai entrar nesse detalhe naturalmente, né? Então, para esses solos aqui, a gente não tem mais muita dúvida não. Claro que em pesquisa a gente sempre continua, né? Sempre algumas dúvidas ainda pairam, né? E a gente vem tirando. Mas desse assunto aqui, relacionado com água, a gente não tem muita dúvida não. Para esses solos, né? Mas e os outros solos? Aqui no sul de Minas, nós temos aí, né, coloquei o número, né, mais ou menos 66% das áreas com solos desse tipo, um pouquinho melhores às vezes, né, naturalmente, isso aqui é o extremo, mas e aqueles solos de áreas mais declivosas? Esse aqui são solos daquelas áreas de relevo mais suavizado, são os latossolos, né? E os solos mais rasos? Então nós ficamos curiosos, naturalmente, e montamos experimento, um solo crítico também, mas um solo mais raso. Então nós fomos para a região dos Campos das Vertentes, né, para quem conhece aquela região de São João del Rei, aqui é o município de Nazareno, e pegamos uma condição extremamente crítica. Nós trabalhamos aqui com cambisolo, para quem não sabe, é um solo muito raso, é um solo muito jovem, e nesse caso em particular, um solo com problema seríssimo de fertilidade. A própria vegetação já é um indicativo disso, né? E aqui é uma vegetação de campo cerrado. O que vocês estão vendo aqui, a imagem não está tão legal, né? Mas isso aqui é capim fino. O capim fino é aquele que se adapta a essas condições extremas, né? Montamos um experimento. Isso aqui, entendam esse esquema que nós colocamos como hipóteses, tá? E nós trabalhamos com 3 modalidades de preparo. Nós trabalhamos com uma que podemos até chamar de convencional, que é o uso de sulcador. O sulcador, vocês sabem, né? Quando atua muito bem, ele atinge 40 centímetros de profundidade. Então, é essa condição do sulcador, pensando em fazer uma calagem, que foi o que nós fizemos, né? É você espalhar o calcário, normalmente mesmo, né? Você espalha em todo o sulco, depois volta à terra, prepara a cova, né? E ali você vai implantar naturalmente depois de fertilizar, né? Então a sugestão é que com esse preparo, com o sulcador, a gente atingiria essa profundidade. Qual que é o significado disso? Olhem para isso aqui, é o perfil do cambisolo em condição de campo. Uma camadinha bem estreita, mais escura, que é o horizonte A, né? Uma camada amarelada, que é o horizonte B. Esse horizonte B nós chamamos de B e bem incipiente, porque é muito estreito, né? E aqui a partir já de 65 centímetros, nós temos o horizonte C, que é um horizonte extremamente adensado. Esse róseo, isso é muito comum aqui no sul de Minas, são solos originados aí de guinais, de granito, eles têm um horizonte C nessa cor aqui, né? Mas o que interessa, esse solo não é adensado só no horizonte C, ele é adensado em todo o horizonte B, já tem um adensamento muito sério. Então eu digo o seguinte, um solo dessa natureza, sem um preparo e sem uma correção, nem para que área sai.
Lembra que era assim? Tanto é que aquele capim, né, que eu mostrei para vocês, né? Isso, aceitamos o desafio, falando, vamos trabalhar com esse solo. Porque se esse solo der resultado, né, se ele dá um resultado, o resto fica fácil, né? Bom, aqui nós já trabalhamos uma outra condição, também o sulcador. Então nós preparamos até os 40 centímetros. E mesma coisa, correção, né, com calcário. Só que na sequência, nós entramos com aquele equipamento que eu mostrei para vocês, aquele mix, né? Fazendo toda a movimentação do solo, aquela mistura e fazendo a fertilização. Nesse último caso, nós já trabalhamos com um subsolador. Nós entramos com um subsolador, pensando em abrir o solo, né? Porque o subsolador faz isso, abrir o solo até próximo aqui do horizonte C. Vocês estão vendo? Na verdade, entrando no horizonte C, né? O subsolador trabalhando de maneira correta, ele entraria. Desculpa aí. Ele entraria aqui no horizonte C, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa sugestão é que com uma boa correção, nós atingiríamos ali o horizonte BC, próximo ali do horizonte C, que já seria fantástico, né? Esse experimento, ele ainda está em desenvolvimento, né? Nós ainda estamos coletando informações, mas eu trouxe uma informação preciosa aqui para vocês, relacionada com a efetividade do preparo desse suco, porque existe uma dúvida muito grande, né? O produtor mesmo tem essa dúvida: será que o equipamento vem fazendo aquilo que ele promete fazer, né? Então, nesse solo aqui nós conseguimos resultados. Então vamos aqui inicialmente no solo naquela condição natural. E nós trabalhamos com dados de permeabilidade. A melhor ferramenta para você analisar uma efetividade de preparo é com água no solo. Porque se a água passa com facilidade, mostra que o preparo do solo foi efetivo, não é? A estrutura do solo foi modificada. Então observem as cores. As cores sempre facilitam, né, o entendimento aqui da gente. Naquela camada mais superficial, até ali os 50 centímetros, pegando o horizonte A e o horizonte PI, a permeabilidade caiu nesse amarelo, foi de lenta a moderada. Se você pegar os números, tem até um valor um pouquinho mais alto aqui, de 70 milímetros por hora, mas esse valor está mais relacionado, depois nós vamos verificar, esse valor estava mais relacionado com a presença de cupins, né? Então os cupins presentes naquele canto, cupim no solo, né? E favoreceu a permeabilidade. Então vamos esquecer esse cantinho e vamos pegar esse restante aqui. Permeabilidade aí variando de 60 até 20 milímetros por hora. E o próprio nome da permeabilidade já está dizendo, né? De lenta a moderada. Abaixo daqui de 50 centímetros, a permeabilidade caiu para 15 milímetros por hora. Está aqui, ó. É uma permeabilidade lenta. Vamos deixar isso aqui de lado, por enquanto, depois eu volto. Isso aqui é entre linha do cafeeiro. E vamos para aquela condição de preparo a 40 centímetros, né? Com correção, com fertilização, uso do sulcador. O que nós encontramos? Bem na superfície, ali nos primeiros 5 centímetros, alguma coisa assim, a permeabilidade aumentou muito. Ela foi para 140 milímetros por hora, ou seja, uma permeabilidade moderada a rápida. Então teve um efeito, mas uma camada muito estreita, né? Um pouco abaixo, nós já encontramos permeabilidade de 120 milímetros, de 70 milímetros ainda,
é muito bom, né? Mas ainda numa profundidade pequena. Isso aqui chegou em torno de 15 centímetros só. Um pouco abaixo, a permeabilidade voltou para praticamente aquela condição original, né? E aqui tem uma curiosidade. Você vê que apareceu este vermelhão. Daqui a pouco eu vou explicar porque isso aqui aconteceu nesse tratamento e nesse tratamento. Então vamos falar o que aconteceu, né? Naquela condição de um preparo com o sulcador a 40 e o misturador até 60, nós conseguimos isso aqui. Então você já percebe, houve uma melhora substancial. Olha aqui, para esses 25 centímetros mais ou menos, nós conseguimos permeabilidade até de 120 milímetros por hora. 120 milímetros, aqui variando de 120 até 220, só que a permeabilidade que a gente encontra naqueles latossolos que eu mostrei para vocês, naqueles solos mais porosos. Então nós podemos afirmar, teve uma efetividade, né, até os 25 centímetros. Mas mesmo abaixo, se você analisar, nós temos aqui 100 milímetros por hora. Está muito bom, né? Você relaciona isso com chuva, tá? Porque a água que está entrando no solo, aquela água que veio da chuva naturalmente, e uma chuva de 100 milímetros por hora é uma senhora chuva, não é? Então se essa chuva consegue penetrar no solo e permear o solo, está muito efetivo. Então nós podemos dizer que essa efetividade foi até um pouco mais baixa, foi melhor, né? Chegou aqui nos 35 centímetros. Abaixo, já voltou para aquela condição original. E está aqui aquela camada vermelha, nós já vamos chamar a atenção. E quando nós usamos o subsolador até 80 centímetros e aquele misturador até 60 centímetros, seguinte correção, etc, etc. Olha que nós conseguimos, aqui está muito escuro, mas a permeabilidade aqui é de 260 milímetros. Aqui 240 milímetros e aqui 130 milímetros. Então você vê que houve uma melhoria na estrutura do solo, né? O solo abriu, o solo era muito denso, ele ficou mais aberto, né? Até a profundidade aqui, até essa profundidade de 45 centímetros, e aqui para baixo volta para aquela condição natural. E agora eu falo desse vermelho que aconteceu. E aqui é um cuidado que eu vou chamar a atenção para todos aqueles, né, que porventura resolvam a trabalhar com equipamentos nesses solos. Eu tinha colocado lá atrás, naquela curva de retenção, que esses solos jovens e mais argilosos, eles têm uma capacidade de retenção de água muito maior do que aquele atossolo, né? E um erro que normalmente nós cometemos, e aqui o nós, eu estou falando, eu cometi, meus alunos cometeram, né? É que no momento de entrada daquelas máquinas no campo, nós avaliamos a umidade só na superfície. Nós avaliamos ali uns 30 centímetros, vimos que o solo já estava mais seco, decidimos também, no momento de entrar com a máquina, né? Só que a falha é de não analisar o solo em profundidade. E o solo em profundidade estava com uma umidade muito elevada. E todos vocês já ouviram falar do pé de grade, do pé de arado, e aqui nós podemos inventar, né? O pé do sulcador, o pé do subsolador. Nós temos que lembrar que todos esses equipamentos têm uma parte cortante que exerce, né, uma pressão sobre o solo, porque eles são de arrasto, né? Mas é claro que exerce uma pressão. E se o solo estiver muito úmido, vai acontecer a compactação. Então vejam o que aconteceu. Nós tínhamos um solo adensado
e agora nós temos um solo compactado lá embaixo, né? Em profundidade. Então aqui é o cuidado que eu levo para vocês, né? Chamo a atenção, um cuidado muito especial com esses equipamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, de efeitos de subsolador. Tem muitos trabalhos científicos mostrando uma ação muito positiva de subsoladores. E tem uns outros tantos trabalhos mostrando o efeito maléfico do subsolador. E a resposta está aqui, né? O porquê que está acontecendo isso? Quando trabalha com o subsolador com a condição adequada de umidade, na maioria das vezes traz benefício. E quando trabalha com as condições inadequadas, esse subsolador está promovendo a compactação do solo. E muitas vezes trazem malefícios, né? E com cuidado aqui. Aqui, como eu falei para vocês, nós ainda estamos coletando informações, já tivemos uma tese de doutorado defendida no ano passado, mas eu não tenho informações como aquela que eu trouxe para vocês do Dr. Solar. Então nós temos ainda muitas dúvidas, né? Mas em termos de aspecto visual, a gente já pode mostrar alguma coisa. Então está aqui os cafeeiros ali no segundo ano, né? Com um aspecto muito bom. Temos acompanhado, o café continua, está muito bem, né? Mas eu não tenho mais dados científicos para passar para vocês. Mas pelo menos em termos de eficácia ali, né? De eficiência do preparo, já tem alguns resultados. E com isso eu trouxe, né, algumas recomendações. Então, para aquele latossolo, é aquilo que eu falei para vocês. Latossolo a gente não tem muita dúvida mais. É claro que latossolos são solos muito variáveis em textura. Nós temos latossolo de textura média, variando aí de 15% de argila, né? Temos solos argilosos, de 30% até 60% de argila, e temos latossolos muito argilosos, com mais de 60% de argila. Mas o comportamento hídrico deles não varia muito. Naturalmente varia em determinadas regiões. Tá? Aqui no sul de Minas mesmo, nós temos latossolos, os latossolos sob mata, tá? Eles são melhores do que os latossolos sob cerrado. Isso em termos hídricos. Ou seja, latossolo sob mata, originalmente, ele tem uma retenção um pouco melhor. O sob cerrado é aquele que é mais crítico. Tem essa variação. Agora, dos solos jovens, a variação é imensa. Então, para a gente fazer recomendação para solo jovem, nós ainda vamos ter que pesquisar muito. Tá? Então, nós continuamos. Quem sabe, numa próxima oportunidade, eu tenho mais coisa, né, para trazer para vocês. Mas, de qualquer maneira, com aquele pouco que nós já sabemos, nós já podemos dizer, né, que naquele cambisolo, aquela subsolagem seguida ali da operação com aquele misturador e aquela correção e aquela fertilização, né, é muito positivo, porque o solo de adensado, né, de muito adensado, naturalmente ele vai abrir. E nós temos que lembrar o seguinte: no primeiro ano ali do café, mesmo aquela profundidade de 40 centímetros, o café vai desenvolver muito bem, não é? Mas e com o passar dos anos, o café cresce, vai precisar de explorar um volume maior, não é? Se esse solo aqui não tivesse aquela profundidade maior, que foi obtida aqui pelo subsolador, nós não teríamos condições, né, de pensar numa lavoura produtiva, né? Então é essa observação que eu faço para vocês. E aqui uma série de agradecimentos, né? E nós da universidade, nós temos que agradecer a muita gente, porque nós dependemos muito de fomento financeiro, né? E aqui uma série de instituições que a gente agradece. Está aqui o Conselho Nacional de Pesquisa, está aqui a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, está aqui a FAPEMIC. Essas três primeiras instituições estão passando uma dificuldade tremenda
né? Nesses últimos anos, a FAPEMIG, eu aprovei o projeto há 2 anos, não tem dinheiro, né? Isso vem comprometendo, mas de qualquer maneira a gente agradece pelo passado, né? A Embrapa Café, que tem sido aí um grande parceiro para a gente. Temos que agradecer também produtores, né, que permitiram a instalação dos nossos produtores desse evento, né? Porque lá na universidade nós somos cobrados. O Sérgio já tinha comentado sobre isso, né? Nós somos muito cobrados pelas pesquisas. Então, no curso de pós-graduação, esse ao qual eu pertenço, lá é um nível de excelência, é o nível mais alto que tem no Brasil, e a cobrança é de produção de artigo internacional, né? E a educação, o Fábio está rindo lá porque ele passa por isso também, né? Tem o inglês, né? E tem que ser, não é qualquer revista. E a educação, vocês sabem o que a universidade cobra da gente, e tem que cobrar mesmo. Para manter um nível de excelência, tem que cobrar. Só que nós deveríamos fazer extensão também. E aí é que está o problema, né? Manter esse equilíbrio, ensino, pesquisa e extensão, não é fácil. Então nós temos que ter essa oportunidade que um evento dessa natureza dá para a gente, né? Então eu sou agradecido, né? Agradeço a vocês a atenção. Espero ter trazido algumas informações aí que vão ser proveitosas para vocês.